Isso aí, a gente já está aqui com a Gabriela, tudo bem? Joia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que coisa boa, né? Não podia faltar no nosso programa também de hoje falar sobre os bichinhos, que são aí, podem ser gato, cachorro, enfim, né? Tem vários esses bichinhos de estimação que hoje, como a gente comentou antes, estão sendo também aí adotados, né? Por muitos casais, por muitas famílias, né, Gabriela? É verdade. Hoje em dia a gente tem uma população grande de animais, que a gente chama de pets, que muitos casais, às vezes, acabam optando por não ter filhos ou deixar mais tardiamente essa possibilidade de ter filhos e acabam adotando os pets como seus próprios filhos, cuidando da saúde deles, fazendo plano de saúde, tudo que esse mundo pet proporciona, né, para uma boa saúde. Até porque os cuidados são tão redobrados quanto de um ser humano, né? Não é porque é um bichinho que você, como você disse, tem o plano de saúde, exatamente, a alimentação, tem as restrições, tem muita coisa envolvida, é como um ser humano mesmo. As né? roupas, os sapatos, os brinquedos. Hoje a gente tem um mercado pet, um mercado muito forte, muito aquecido. A gente vê que tem locais para eles interagirem, locais para eles socializarem, porque muitas das pessoas moram em apartamento também. Então, ele fica restrito àquele pequeno ambiente. Você pode levar a um local específico onde ele vai interagir com outros animais, o que a gente chama de creche, né? Como se fosse uma creche ou mesmo hotéis que você deixa seus animais durante a tarde toda, ou o dia, ou final de semana, quando vocês forem viajar, enfim. É verdade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação, né? E ainda há, né, aquela dúvida de se os bichinhos podem comer a comida que a gente come, né? Ou eles devem realmente comer as raçõezinhas e comidas específicas para eles. Bom, aí nós vamos entrar em dois ramos diferentes. Você pode, sim, dar alimentação, que a gente chama de alimentação natural, mas não é aquele resto de panela que a gente chama. Não é aquela comida que a gente fez para o nosso consumo e o que sobrou oferecer para esses animais. Mas é comida de verdade. É arroz, é batata, é carne, são os legumes, mas de um modo de preparo diferenciado. Né? Então, é sem tempero nenhum, nas proporções adequadas para aquele peso, para aquela idade daquele animal, para algumas características específicas para aqueles animais. Mas é possível, sim. E o comedouro tem que estar sempre cheio ali? Bom, aí depende. No caso da ração, a ração ela é seca. Então, você pode oferecer uma quantidade para o seu animal e tem tutores, que a gente chama hoje em dia, né, os donos, que são chamados de tutores, você pode ir repondo aquela ração ou deixa à vontade, vai de cada um. Nós, veterinários, muitos de nós, né, indicamos que você deixe aquela quantidade e retire se caso ele não queira comer. No caso da alimentação natural, se ele não comer, você tem que retirar. É a mesma coisa a gente comer uma comida normal, de panela, né, a gente almoçar. Não quis comer a comida toda e deixar lá em cima da mesa. Quando eu voltar, provavelmente vai estar estragada. Até porque a gente mora numa cidade muito quente, né? Sim. Mesmo que não fosse, mas o ideal é você retirar, guarda essa comida e oferece na próxima refeição. E a água tem que estar lá sempre, né? Sempre. A água sempre à vontade, limpa. Nos cursos, né, a gente fala um pouco também para os alunos ou para os participantes que perguntam que tipo de água é essa que eu ofereço para o meu animal. É a mesma água que você bebe. Se você bebe água da torneira, então é água da torneira. Se você bebe água filtrada, é água filtrada. E eu gosto de enfatizar que o potinho de água deles tem que estar sempre limpo. Então, pelo menos uma vez ao dia, você deixa uma buchinha separada para você poder limpar, lavar aquele recipiente, né, e colocar uma água fresquinha para o seu animal. É porque existe até uma polêmica, né, sobre essa questão de dar a água filtrada ou não. Então, realmente não tem problema se caso a pessoa não tenha condições ou algum outro motivo de dar a água da torneira mesmo, né? É a água que você bebe, né? Se a pessoa, comunidade mais carente, se você perguntar qual é a água que você bebe, eu bebo água da torneira. Ok. É essa água que você vai oferecer para ele. O importante é manter o vaso, como você falou, cheio, limpo. Até porque o próprio focinho do animal traz sujeira, né? Isso, a baba, né? É a mesma coisa você pegar o mesmo copo e ficar bebendo várias vezes e não lavar o copo. Ele fica aquele resquício, né? E tem alguns bebedouros, às vezes, que a gente vê que fica um lodo, né? Fica meio verde, né? Fica meio
um aspecto meio estranho. Aí você fica imaginando, imagina se você beber aquela água, aquele copo meio verde. Não é legal, Não, né? não é. Tem que ter Então, cuidado. exatamente. Ó, tem uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores. Gostaria de saber com quantos meses uma gata tem seus filhotes? Com quantos meses? A partir do 8º mês, mais ou menos, ela começa a entrar no cio. É o primeiro cio, normalmente. Legal. E aí você escolhe se você quer castrar, se você, né? E aí você pode castrar ou você deixa ela para Agora, com relação à alimentação, que a gente estava falando da ração, existe alguma suplementação para os animais que a gente pode acrescentar na ração? Ração seca, no caso que você estava dizendo, né? Tem algumas marcas interessantes no mercado que oferecem, sim, ômegas, né, espirulina, que você pode estar administrando para ração seca. Lembrando que a ração seca, na sua maioria das vezes, dependendo da marca que você compra, ela já vem balanceada. Então, é interessante você conversar com o seu veterinário clínico sobre a ração que você está oferecendo para o animal e se há necessidade ou não de algum tipo de suplementação. Já no caso da alimentação natural, é obrigatória essa suplementação, porque na alimentação, por mais que a gente coma e a gente consiga balancear a comida do animal, ela fica sem alguns nutrientes, né? Algumas vitaminas, alguns minerais, como a nossa comida também. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando a gente come, por mais saudável que a gente seja, a gente não coloca um azeite, um sal rosa do Himalaia, uma semente de girassol. É a mesma coisa para o animal. A gente tem que balancear e suplementar, principalmente no caso da alimentação natural. Legal. E frutas, é à vontade? Tem alguma fruta que a gente não pode dar para o animal? Tem algumas frutas que não podem ser dadas, né? Uma delas que é a uva, que todo mundo se surpreende, porque ela tem princípios, sim, tóxicos para os animais. E a macadâmia, que para a gente não é tão comum. Mas a uva passa, não é legal. Na sua maioria, pode sim. Maçã, a gente tira o caroço, que o caroço é tóxico. Laranja, tangerina. A gente pode dar um leque de frutas para os nossos animais, mas sempre perguntando para o veterinário se pode, para aquele caso específico, para aquele animal, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia os nossos animais também estão cada vez mais doentes. Verdade. Né? Verdade. Eles são cardíacos, eles são nefropatas. Então, às vezes, aquela obesidade animal é uma coisa que chama muita atenção da gente, que está cada vez crescendo, tanto a humana quanto a dos animais. Então, é importante a gente saber que fruta é essa que a gente vai dar e qual o estado de saúde desse animal. Agora, os passarinhos. Esses bichinhos, é legal a gente dar pedacinhos de pão e água ou não? Não. Passarinho não é muito a minha área, né? Eu trabalho especificamente com nutrição de cães e de gatos. Mas eu sei que passarinhos, em geral, o ideal é que a gente sempre alimente o animal com a forma mais parecida possível que ele se alimentaria na natureza, e na natureza ele não teria pão, né? Então, você teria que conversar com um veterinário específico da área. A gente tem clínicos hoje, veterinários na área de selvagens e de silvestres, específicos na área de aves, que podem estar orientando melhor qual é o melhor petisco para o seu animal, mas pãozinho provavelmente não é o mais indicado. Pão não é nem tão bom para os humanos. Não, e nem Já pros engorda aqui, cachorrinhos. ó, já vai com o negocinho aqui. Imagina para os bichinhos dos passarinhos, né? É verdade. A gente vai para um pequeno intervalo comercial agora, mas a Gabriela continua aqui com a gente, né? Para conversar e tirar várias dúvidas. Tem mais gente mandando fotos. Já, quando a gente voltar do intervalo, tá? Vamos mostrar mais fotos e mensagens que vocês mandaram aqui para os amores de vocês. Não sai daí, é rapidinho. Está falando aqui sobre os nossos pets, né? Que é super importante a gente prestar atenção na saúde deles, É verdade. né? Porque você não é apenas adotar um bichinho e tratar ele de qualquer forma. Tem que ter Filhinho. cuidado. É um filho mesmo. É um filho, né? o casal aí que está querendo adotar, né? Comprar, enfim. Como é que a gente pode perceber se o bichinho, se o cachorrinho, o gatinho, enfim, ele está desnutrido? Bom, a primeira coisa que você tem que observar, principalmente se é um animal de rua, né, que você resolva adotar, é você encaminhar o médico veterinário clínico, que é ele que vai te dizer quais são as primeiras atitudes que você vai ter que fazer frente àquele animal. É ele que vai te falar se ele vai estar desnutrido, qual a ração específica para aquele animal, que cuidados que você tem que ter com aquele animal.
Então, a indicação é você procurar o mais rápido possível um veterinário clínico. Legal. Quais são as comidas que a gente não deve dar de maneira nenhuma, né? Tem até aquele mito de, cachorro come osso, e pelo contrário, isso pode ser muito prejudicial, né? Então, falar de comida prejudiciais entra um pouco numa discussão. Primeiro, pela minha linha de alimentação natural, ainda é muito discutível essa relação de comida para cachorro, principalmente por alguns veterinários colegas. Mas sim, a gente tem uma linha de alimentação natural que a gente chama crua com ossos. E que você imita a alimentação natural de antigamente, digamos assim, né, do lobo, né, da linhagem desse cão, e que você pode dar esse osso cru. Realmente, osso cozido nunca, é extremamente proibido porque pode causar maiores perfurações no trato gastrointestinal desse animal. Mas, se vocês quiserem depois, tem um site, tanto o meu site quanto o site do Cachorro Verde, que é de uma colega, a doutora Silvia, que tem lá uma lista de todos os alimentos que vocês não podem oferecer para o seu pet. E quando ele está brincando, não é legal, né, a gente alimentar o animal, porque ele pode ter enjoo, passar mal, né? Brincando como assim? Quando ele estiver em casa, brincando ali, correndo, é legal ter aquele horário para comer direitinho, para não acabar passando mal, né? Nem por conta de passar mal, é mais uma coisa de rotina, né? É igual criança, eu costumo brincar. Você tem que estabelecer uma rotina para aquele animal. Qual é a melhor rotina? A rotina da casa. Se você toma café da manhã, se você dá 3 vezes refeições para ele, então você vai de acordo com a rotina da sua casa. Doutora, eu dou 2 refeições. Quais são os melhores horários? É o animal que vai te responder. Se ele prefere comer na hora do almoço e na hora do jantar, ou se é no café da manhã ou no jantar. Então, vai de acordo muito com a rotina da casa. Então, o ideal seriam 2 refeições. Eu sempre recomendo 2 refeições ao dia. Okay. Mas aí, dependendo do tamanho e do peso do animal, como é que a gente pode dosar essa alimentação? Se for um bichinho maior, por exemplo, um labrador e um pinte, a gente, como é que faz a diferença? Aí, no caso, você divide a porção dele diária, né? Você parte ela ao meio, então metade na hora do almoço, metade na hora do jantar. Se é filhote, eu costumo indicar mais refeições, né? De 3 a 4 refeições, dependendo do tamanho desse animal. Se for bem filhotinho. E aí, conforme for crescendo até a fase adulta, 2 refeições seriam mais indicado. Tá, legal. Okay. Só para encerrar, rapidinho, uma pergunta aqui. Boa tarde, amo esse programa. Ela não falou o nome, depois você manda, tá? O seu nome. Como é que faz para o meu pet parar de fazer xixi nos móveis? Ele tem 7 anos. Pergunta difícil essa. Você tem 2 saídas. Uma, você procurar um especialista em comportamento animal, que ele vai poder te auxiliar melhor, te dar truquezinhos para que ele pare de fazer xixi nos seus móveis. E hoje no mercado tem vários produtos interessantes que você passa no local ou no ambiente e o animal acaba parando de fazer xixi e você, com muita paciência, vai ensiná-lo a fazer xixi no local certo. Okay. E pela idade, rapidinho, pela idade também é interessante investigar se isso também não tem um fundo patológico. Então, seria interessante conversar com o veterinário clínico se ele não tem alguma patologia. Ok, obrigada, Gabriela, Eu que veterinária, agradeço. tirou várias dúvidas. Volte sempre.